Olha, 2026 promete ser um ano daqueles na Bolsa Brasileira, né? Com um monte de incerteza econômica e política no ar, fica a pergunta: onde é que a gente encontra os ativos que são bons de verdade? É isso que a gente vai descobrir. Pois é, o cenário está bem complicado. E em momentos assim, é natural que o investidor procure um lugar mais seguro. A questão é, o que é segurança de verdade? E como a gente sabe se uma ação que todo mundo compra é, de fato, a escolha mais inteligente? A reação mais comum, sabe qual é? Correr para aquelas gigantes conhecidas, as famosas pagadoras de dividendos. A lógica parece fazer todo sentido. Empresa grande, setor sólido, paga dividendos, tem que ser segura, certo? Bom, será? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai tentar responder hoje. Vamos dar uma desafiada nessa ideia, nesse consenso. Porque, convenhamos, seguir o que todo mundo está fazendo nem sempre é o melhor caminho. E para colocar essa ideia à prova, vamos usar uma protagonista que todo mundo conhece, a Taesa. Ela é super popular, amada por muitos por causa dos dividendos. Ela é o exemplo perfeito de porto seguro. Mas será que ela está tão segura assim para encarar o que vem por aí em 2026? E para responder essa pergunta, nada de achismo, né? A gente vai aplicar um filtro bem rigoroso, uma metodologia que foi desenhada justamente para testar os limites de qualquer tese de investimento. Essa metodologia, que tem o nome de caçador de ativos, é basicamente um sistema de pontuação. Cada ativo é avaliado com base em 23 regras bem estritas. O objetivo é muito claro: separar as empresas que são excelentes de verdade daquelas que só parecem boas por fora. E um dos pontos que o filtro pega mais pesado nas ações é a dívida. A gente olha a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, e ela tem que ser menor que 2 vezes. Isso aqui garante que a empresa tem grana para pagar as contas sem sufoco. Outra regra fundamental é o tamanho da empresa. O filtro exige um patrimônio líquido de mais de 10 bilhões de reais. Para quê? Isso é um baita sinal de que a empresa é robusta e aguenta o tranco de uma crise. E o legal é que o filtro é inteligente, ele se adapta. Para ações, o indicador importante é o preço sobre lucro. Agora, para fundos imobiliários, que distribuem quase todo o lucro, a gente olha a outra coisa, o preço sobre o valor patrimonial, o famoso P sobre VP. Muito bem, chegou a hora da verdade. Vamos pegar a Taesa, a queridinha dos dividendos, e passar ela por esse filtro super exigente. Vamos ver no que dá. Mas vamos ser justos. Primeiro, vamos ver onde a Taesa brilha. E ela passa em vários critérios, sim. Atua no setor que não para, o da energia elétrica, tem um patrimônio líquido parrudo, de mais de 15 bilhões, e uma liquidez diária ótima. Até aqui, tudo certo. E é aqui que o primeiro sinal de alerta aparece. A relação dívida líquida barra EBITDA da Taesa está em 3,13 vezes. Isso é bem mais alto que o nosso limite, que é de 2 vezes. Uma dívida alta, sim, pode acabar pressionando a capacidade da empresa de pagar dividendos lá na frente. E não é só a dívida. Parece que o próprio mercado também está com o pé atrás. O preço atual da ação da Taesa está bem acima do que os principais analistas do mercado acham que ela vai valer em 2026. Isso significa que a margem de segurança é negativa. Não é um bom sinal. Então, o veredito é o seguinte: apesar da fama de porto seguro, a Taesa não passou no nosso teste de qualidade. A combinação de dívida alta, lucro caindo nos últimos anos e um preço esticado simplesmente desqualifica a empresa como uma escolha de elite para 2026. Tudo bem, se a Taesa for reprovada, quem é que passou? Agora a gente sai do problema e vai direto para a solução. Quais foram os ativos que passaram por essa peneira fina e realmente se destacaram? O mais legal de um filtro rigoroso como esse é que ele não só elimina quem não está tão bem, ele revela quem são os verdadeiros craques. Chegou a hora de conhecer as empresas e os fundos que formam essa carteira de elite. E a pontuação máxima, ou quase isso, foi impressionante, viu? 21 pontos de 22 possíveis. E o ativo que ficou em primeiríssimo lugar foi a Caixa Seguridade, com o ticker CXSE3. Mas por que ela mandou tão bem? Dá uma olhada nisso. O ROE, que é o retorno sobre o patrimônio, está altíssimo, mais de 30%. A dívida líquida é negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. E a projeção de dividendos é bem forte. Isso sim é um perfil de altíssima qualidade. E aqui está o resto da turma, o top 10 que passou no filtro. Tem de tudo um pouco: a holding Itaúsa, a seguradora Porto, fundos imobiliários de primeira linha como o BTLG11 e o XPML11 e até a Telefônica Brasil. O que todos eles têm em comum? Balanços super sólidos e são líderes nos seus setores. Ok, depois de toda essa análise de reprovar uma favorita e aprovar outras, o que a gente pode aprender com tudo isso?
Vamos resumir as principais lições que esse filtro nos deu para encarar 2026. As dicas são bem diretas. Primeiro, focar em setores que dão muito lucro e têm pouca dívida, como seguros e bancos. Segundo, tomar muito cuidado com empresas de setores bons, mas que estão endividadas até o pescoço. Terceiro, usar bons FIs de tijolo como proteção contra a inflação. E por último, ficar sempre de olho na governança, ainda mais em ano de eleição. E aqui está a mensagem principal de tudo isso. O segredo para navegar bem em 2026 não é sair caçando o que está mais barato. O segredo é caçar o que tem mais qualidade. É encontrar empresas com contas em dia e vantagens que fazem ela se destacar, não importa como a economia esteja. E para a gente fechar, fica aí a reflexão. Uma carteira de investimentos deve ser montada com base no que todo mundo está falando ou com base num critério super rigoroso de qualidade e resiliência? A preparação para os desafios de 2026 começa com essa resposta.